Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos trabalhar hoje a segunda parte da segunda semana, que é medir e construir ângulos. Eu gostaria que vocês, ao ouvir essa gravação, que vocês estivessem com a página 160 do livro de vocês aberta, para que vocês possam acompanhar a explicação da professora com o livro aberto, que é onde nós vamos estar direcionando esse nosso estudo. Tá? Então, nós temos aqui essa parte, então, que vai falar sobre desenvolvendo a ideia de ângulo, ela se encontra lá na página 160 até a 175. Então, quando vocês forem completar essa parte de ângulos, que vocês também já tenham completado lá no livro. Tá? Então, começamos lá com a ideia de ângulo, né? Conforme as esculturas aqui que o nosso personagem está representando, né? Na base giratória. Então, a posição inicial é de frente, o biquinho do passarinho que ele está moldando de frente para o escultor. Daí, quando ele dá um quarto de volta para o anti-horário, ele forma um ângulo de 180 graus, um quarto de volta ele forma um ângulo de 90 graus, quando ele dá a volta completa, ele forma então o 360 graus. Então, o que que nós temos? Meia volta, uma volta completa, um quarto de volta e 3/4 de volta, página 161, tá? Meia volta representa, olha, uma volta inteira representa um ângulo de 360 graus. Então, meia volta é o 360 dividido por 2. Um quarto de volta é o 360 dividido por 4. E 3/4 de volta é o 1/4 vezes o 3, certo? Então, nós temos aqui uma circunferência, ela dá um giro de 360 graus. Então, uma circunferência inteira, 360 graus. Quando dividimos a circunferência ao meio, temos o 180. Depois, quando dividimos a circunferência em 4 partes, cada parte vale 90. Quando dividimos a circunferência em 8 partes, cada parte vale 45. Quando dividimos em 3 partes, cada parte vale 120. E essa parte que eu estou falando é o ângulo. Quando dividimos em 5, cada ângulo forma 72 graus. Em 6, cada ângulo forma 60 graus. E em 12, cada ângulo forma 30 graus, certo? Então, nós temos aí todas as partes da circunferência que a professora, inclusive, já mandou esse arquivo para vocês imprimirem lá no grupo. Bom, agora, o que que nós vamos ver, então? Quando nós dividimos a circunferência em partes, nós vemos que ela forma, então, ângulos, tá? Quando nós estamos falando em lado direito ou lado no sentido horário, olha a posição que o ponteirinho do relógio faz. À frente, tá? À frente. Quando nós estamos falando em esquerdo, é o sentido anti-horário. A flechinha está voltando para trás, tá? A professora mandou para vocês esses exemplos aqui, que a gente já conversou sobre ele. Agora, olha lá, uma volta completa, ela dá uma volta de 360 graus. Posição inicial da pessoa está de frente. Quando ela dá um giro de 1/4, ela forma um ângulo de 90 graus. 3/4, a primeira posição virou 90, mais 90, mais 90. Então, olha lá, 1/4 é 90 graus. Metade, 180 graus. 3/4, 270 graus. A volta completa, 360 graus. Então, a volta, a partir da primeira posição, é a quarta posição que vai dar 3/4 de volta, tá? Uma pessoa fechando e abrindo os braços, ela forma um ângulo de 180 graus, tá? Aí vocês têm aí alguns exemplos. Daí, pessoal, nós vamos
para o exercício que está aí na folhinha de vocês. Para o exercício do reloginho que nós fizemos na semana passada, né? Os ângulos do reloginho, usando os ponteiros do relógio. E através desses ponteiros do relógio, nós vamos falar então de ângulo, lá na página 163 do livro. O que é o ângulo? É uma figura formada por duas semirretas que têm a mesma origem. Então, vamos lá. Vértice de um ângulo representa o centro de uma circunferência. Quando vocês olham na página 163, vocês vão ver lá falando sobre a medida de ângulo com o transferidor. Então, vocês vão ver a respeito do vértice. Quando nós marcamos duas semirretas, começa aqui no centro e forma uma reta para lá, começa aqui no centro e forma outra reta para lá, essa abertura que formou aqui, ela vai se chamar, então, de ângulo, tá? O ângulo é formado pela abertura de duas semirretas com a mesma origem, e essa origem é chamada de vértice. Aí, nós temos a classificação dos ângulos, certo? Ângulo nulo. Então, olhando aqui, olha, eu tenho duas retas. Ângulo nulo é quando essas duas retas estão fechadinhas. A partir do momento que eu começo a abrir, eu tenho o ângulo agudo, que é o ângulo que vai de 1 grau até 89. Quando eu tenho as duas retas, uma bem deitada, outra bem de pé, eu tenho as retas perpendiculares que formam um ângulo de 90 graus. Tá? Aí, quando eu abro mais essas semirretas, eu tenho, então, o ângulo obtuso, que é maior que 90 graus, menor que 180. Ele fica assim, ó, o bracinho bem abertinho. Quando os dois bracinhos estão bem certinhos assim, bem abertinhos, eu formo o ângulo de 180 graus, que é chamado de raso ou meia volta. Aí, continuando a circunferência, a abertura, ele vai abrir agora para baixo, até completar a circunferência inteira. É o ângulo côncavo. E a hora que ele completa a circunferência, eu tenho, então, um ângulo de volta inteira, tá? E aí, vocês têm o primeiro exercício na folhinha de vocês, aqui, ó, que é o exercício dos ângulos na malha quadriculada. Quando eu estou olhando o canto de um quadradinho inteiro, forma lá 90 graus. Quando eu reparto esse quadradinho ao meio na sua diagonal, ele forma um ângulo de 45 graus. Bem, se aqui eu tenho 90 graus e aqui eu tenho 45, então 90 mais 45, quando o desenho está dessa maneira, é um ângulo de 135 graus. E quando eu tenho dois quadradinhos marcando o ângulo dentro dos dois quadradinhos, é o ângulo de 180, tá? Lembrando que o ângulo de 270 graus, ele também forma um ângulo reto. Só que o ângulo reto, o ângulo de 90, eu estou medindo aqui dentro. E o ângulo de 270 graus, ele dá a volta toda por fora, tá? Muito bem. Olha aqui o bracinho do Rui. Qual bracinho do Rui forma um ângulo agudo? Ou seja, um ângulo menor que 90 graus, tá? Então, aqui, ó, esse bracinho dele tá bem aberto, com esse cantinho aqui. Então, não forma ângulo reto, tá? Aqui o bracinho dele tá meio fechadinho. Desculpa, ele quer ângulo agudo, né? Ele não quer ângulo reto. O Tiago aqui, ó, tá com o bracinho mais fechadinho, tá menor do que 90 graus. O Pedro tá com o bracinho bem abertinho. Então, além de formar ângulo raso aqui em cima, o bracinho com o corpo dele formam 90 graus. E o Paulo abriu para cima o bracinho. Então, esse ângulo formado aqui é maior que 90 graus. Então, quem é que tem ângulos agudos formados no bracinho? Obtuso, agudo. Olha lá. O Tiago tem ângulo agudo, o Pedro, ângulo reto, e o Paulo, ângulo obtuso. Então, quem tem o ângulo agudo é o Tiago, tá? Olhando na malha quadriculada que vocês têm aí. Na malha quadriculada que vocês têm,
preciso dar a medida do ângulo, dizer qual é a sua classificação. Reto, agudo, obtuso, tá? Então, o primeiro ângulo da letra A. Olha bem, cantinho aqui, o ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus é um ângulo reto. A letra B, estão vendo que ele dividiu o quadradinho ao meio aqui? Metade do quadradinho representa o ângulo de 45 graus, que é o agudo. Na letra C, ó, ele quer um quadradinho inteiro, mais um quadradinho inteiro e mais meio quadradinho. Para fazer essa volta aqui, ele usou 90, mais 45. Olha lá. Então, ele pegou 90 mais 90, 180, mais 45, 225, que é o ângulo côncavo. O D, ele tem aqui um quadradinho e mais metade do outro. Então, 90 mais 45 forma o ângulo 135, que é o obtuso. O E, ele vai dar toda essa volta e para isso ele usa 1, 2, 3, 4, ou seja, 180 mais 90, 270. E o ângulo de 270, tanto ele é chamado de côncavo, como ele é chamado de reto. Tá? Agora, olha esse aqui. O vértice dele está usando 1, 2, 3 quadradinhos inteiros e mais metade. 270 mais 45. E o último é o ângulo de volta inteiro. E aí, ao lado, vocês têm mais alguns. Vocês vão verificar, de acordo com a medida dos quadradinhos, quanto eles valem, ok? Daí, a professora quer mostrar para vocês aqui esse material. Não é o que está aí na folhinha de vocês, mas serve como explicação. Os ângulos aqui dentro da figura A, ele pede aqui quantos ângulos retos. Então, nessa figura não tem. Nessa figura tem um ângulo reto aqui. Olha lá. Então, ele tem um ângulo reto. Nessa figura tem 2 ângulos retos. E nessa figura tem 4 ângulos retos. Ângulo reto é quando eu tenho uma reta bem deitadinha e a outra bem de pezinho. Forma 90 graus. O que vocês vão fazer no exercício 2 aí é mais ou menos isso que a professora vai explicar aqui embaixo. Então, a abertura desse ângulo, ele é menor que 90 graus. Se ele é menor que 90 graus, então ele é um ângulo agudo. E aí vocês vão pegar o transferidor e vão medir aí quanto é o ângulo que está marcando aí. Então, olha, vocês além de dizer quanto se é a classificação, vocês também têm que pegar o transferidor e medir. O segundo, a letra B, aqui é um ângulo obtuso, porque a abertura dele é maior que 90 graus. A letra C é um ângulo reto, porque ele forma 90 graus. A letra D também forma 90. A letra E é agudo. A letra F é um ângulo obtuso, tá? Então, aí, vocês vão observar na página 163, que ele está mostrando para vocês aí no transferidor. Deixa a professora só pegar aqui mais um material para mostrar para vocês. Então, agora, olhem esse material que a professora vai mostrar para vocês aqui. Nós temos diferentes tipos de transferidor. Transferidor é esse instrumento que serve para medir ângulo. Vocês têm isso descrito na página 163. Todos eles são diferentes, mas eles têm as mesmas características. A linha de fé é o segmento que liga o 0 ao 180 do transferidor. Todo transferidor ele tem o 0 e tem o 180, tá? É chamado linha de fé. O centro é essa marquinha que tem bem aqui no meio do transferidor. Esse centro, ele é ligado ao 90 do transferidor. O centro do transferidor representa o ângulo de 90 graus. A escala são os números que estão no transferidor. Assim como nós temos os centímetros da régua, nós temos a escala no transferidor. Então, ele vai do 0 ao 180 embaixo, ou ele vai do 180 ao 0 em cima.
O transferidor, ele tem duas escalas, porque se você mede o ângulo virado para cá, a escala a gente usa o 0 para cá. Se o ângulo está virado para lá, para a esquerda, a gente usa o 0 do lado esquerdo, tá? Então, olha lá, isso aqui é exatamente o que está no livro de vocês. Coloca o transferidor em cima do desenho do ângulo, o centro do transferidor bem em cima do vértice do ângulo, e aí vocês vão ver aonde que vai dar a medida do outro lado da retinha. Então, aqui está marcando o ângulo de 60 graus, tá? Olha lá, página 164. Coloca o transferidor em cima do desenho, do ângulo, o vértice é em cima do centro, o 0 é para o lado da abertura do ângulo, e aí vocês vão acompanhar aonde que vai dar a medida do ângulo. Nesse caso, da letra A, deu em cima do 90. E da letra B, o ângulo está totalmente aberto, então ele vai do 0 a 180, portanto, ele mede 180 graus, tá? Lembrando que o quadradinho com o pontinho dentro é o símbolo do ângulo reto, ok? Aí vocês têm outras explicações aí na página. Eu não estava compartilhando a tela, né? Na página 164, vocês têm outras explicações. A página 165 também está falando do ângulo agudo, que é o ângulo menor que 90 graus, e o obtuso, que é o ângulo maior que 90 graus. Vocês têm a página 165 e 163 para realizar as atividades. Ok, pessoal? Essa semana, então, nós trabalhamos plantas baixas e vistas dos objetos e noção de ângulo. Não deixem de fazer a página 163 e 167 e a página 174 e 175 do livro, que é a continuação dessa parte de ângulos. Não é para arrancar as páginas do livro, é para fazer os exercícios do livro sem tirar as páginas, para complementar os exercícios da nossa apostila, ok? Um bom final de semana e até o próximo vídeo.